Igreja Católica, domingo de Ramos. E foi um momento muito especial, uma semana que antecedia a Páscoa. E não dá para pensar na Páscoa sem pensar no amor do nosso Senhor Jesus, né? Então, essa canção que nós cantamos aqui é um alerta para nós, né? Pela cruz nos chamou. Que amor é este? Que amor é este? E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Ontem eu fui participar, né? E poder agradecer a Deus juntamente com os meus tios, irmão do meu pai e prima do meu pai também. Eles comemoraram 50 anos de casado. E quando eles se casaram, eu tinha 9 anos. Então eu pude ver essa história, pude acompanhar essa história. E dentre tantas coisas que me chamou a atenção ali, e por conhecer a história dos dois, quando eles se conheceram, eles eram ainda muito novos, né? Minha tia bem nova, porque a minha tia, embora eu fosse menina, ela brincava de queima na rua com a gente, antes deles se casarem. Então eu pude ver, né, a paquera, né, as coisas que o casamento, porque foi naquela época eles não fizeram cerimônia assim, né, foi só no cartório. E eles estarem ali, né, insistindo, persistindo e podendo comemorar depois de 50 anos de relacionamento, por tudo que viveram, por tudo que passaram. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Como é que um casal consegue fazer para estar 50 anos juntos? Porque essas perguntas vêm, né? Porque alguns não conseguem, né? E aqui eu não posso falar de ninguém culpado, eu principalmente, né? Alguns não conseguem. E por que será? Porque há uma imperfeição, né, de nossa parte, porque há limitações, porque há muitas coisas em nós. Então, estar ali comemorando os 50 anos de casado dos meus tios foi algo que me chamou muita atenção. E eu falei, nossa, né? Que situação, que coisa assim de estar ali. E ainda ele pega, me dá uma surpresa, me chama para falar, porque eles estão de uma tradição mais pentecostal. Então, se tem ali alguém, eles se chamam para falar, né? E eu, vocês sabem, né? Não podem me chamar para falar, não podem me chamar que eu já estou falando. Você imagina se me chamar para eu falar e que eu falo mesmo, né? Deve ser por isso que eu estou aqui, né? Mas eu fiquei pensando, né? O que dizer? O que dizer? Eu sou agradecida. Eu agradeci por presenciar essa história e perceber que é possível fazer algo, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante das nossas limitações. E por esta razão, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. E eu tomei emprestado aqui, não um sermão, mas eu tomei emprestado aqui um pouco do que eu pude ler a respeito de um sermão chamado Sermão do Mandato, que foi proferido pelo Padre Vieira. Porque o Padre Vieira também é meu irmão. E ele faz um destaque a respeito do amor que me chamou tanta atenção, e ele diz o seguinte:
Somente Cristo amou, porque amou sabendo. E aí, é como se dissesse assim, a gente, né? Então, às vezes a gente ama sem conhecer. É um amor sem conhecimento. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. E ele fala de 4 itens. E eu usei esses 4 informações do texto dele para colaborar hoje com vocês. Para entender que amor é esse do Senhor Jesus em nosso favor. E olha o que diz a palavra em João capítulo 13, verso 1. Eu só vou ler esse verso hoje. Um pouco antes da festa da Páscoa, e é proposital, né, ler esse texto hoje, porque nós estamos há uma semana. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então nós somos limitados nisso. Nos falta conhecimento. Mas o amor de Jesus, a perfeição. E o que o Padre Vieira fala é demais. Somente Cristo amou na perfeição. Porque amou sabendo. E amou sabendo o quê? Coisas que a gente não sabe direito. E o primeiro conhecimento que nos falta e que é visto na pessoa do nosso Senhor Jesus é que nós temos essa ignorância, né? Essa ignorância, essa falta de saber, não conhecemos a nós mesmos. Nós não nos conhecemos direito. Não é verdade? Aí você fala assim, como assim eu não me conheço? Vocês querem ver como isso vai se passando na história e vai se passando na história das pessoas? Às vezes a gente gosta muito de uma pessoa e começa a paquerar essa pessoa e começa a se interessar por essa pessoa. Mas chega um momento que a gente fala o seguinte: não dá mais para continuar. E a pessoa fala assim, mas por quê? E aí a pessoa diz assim, eu mudei. Eu não sabia tal coisa, eu fiquei sabendo e aí eu mudei o pensamento. Eu mudei o pensamento a respeito do casamento, eu mudei o pensamento a respeito do amor, eu mudei o pensamento a respeito dos relacionamentos, eu mudei o pensamento a respeito de como é que eu vou prosseguir a minha vida, eu já não quero mais isso, eu quero outra coisa. E a pessoa fala assim, mas como assim você mudou? Você fez uma promessa para mim, você falou que a gente ia ficar aqui até o resto da vida. E aí a pessoa diz, mas eu mudei, eu já não quero mais, eu já não gosto mais, eu já não sinto mais. E quando a pessoa chega ao ponto, e eu não estou falando só de casais, a gente tem um monte de coisa, de relacionamentos que a gente não quer mais nas nossas vidas, porque a gente mudou. Alguma coisa em mim mudou, algum pensamento em mim mudou. E qual que é a perfeição de Jesus? É que Ele não muda. Entende? Porque Ele é quem Ele é e será eternamente. Porque Ele é uma pessoa, Ele não muda. A palavra de Deus, abram lá, quem puder, tá? Malaquias, você volta a Mateus um pouquinho só, né? Para não ficar perdido. Vocês não falam assim, gente, onde está Malaquias? Então, Malaquias está assim, antes de Mateus. Eu tenho que pegar aqui na minha Bíblia aqui. Já deixei marcadinho, né? Vai rápido, obviamente. Malaquias capítulo 3. E aí eu sei que vocês vão pensar. Eu já sei que vocês estão pensando. Viu? Eu já sei. Porque eu conheço essa congregação um bocadinho. Mas tem coisas que eu não sei, vejo vocês. E é interessante porque eu percebo em mim mudando também. Essa imperfeição de quem eu sou começa de um jeito e termina de outro. Né? E algum estado meu eu percebo, né? Não sei se vocês percebem vocês, mas eu percebo que de vez em quando eu sou um tanto quanto volúvel. O vento sopra, parece que eu vou naquele vento, acho que está tudo bem, daqui a pouco só que então
Aí está a imperfeição, a nossa imperfeição. Mas e o Senhor? O Senhor diz, verso 6: eu sou o eterno, sim eu sou, não mudei. E por eu não ter mudado, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês têm uma história longa de negligência aos meus mandamentos. Não fizeram nada do que eu mandei fazer. Voltem para mim e voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos dos anjos. Versos 6 e 7. Então, ele está falando o seguinte: eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa. Aquilo que eu disse, eu vou cumprir. Aí você está dizendo, não. Deus muda sim, porque ele já mudou tanto. Ele falou que não ia fazer uma coisa e fez. Ele falou que ia fazer e não fez. Então, isso é mudar de ideia. Entendeu? Não é mudar o seu ser, a sua essência. Entende? Então, Deus muda de ideia com relação a nós, mas Ele não muda a sua essência. Quando Jonas, foi chamado para ir lá pregar em Nínive, ele não quis ir. Por que ele não quis ir? Porque a um dado momento ele falou assim: eu já sabia quem o Senhor era, que o Senhor é bom demais, que o Senhor ia permitir que eles, se eles pedissem perdão, que o Senhor ia perdoar, porque a essência do Senhor é amor, é bondade, é benignidade. Então ele não perde a sua essência, mas a gente muda. Então nos falta conhecimento a nosso respeito. A gente acha que se conhece e daqui a pouco se pega fazendo coisas que a gente inclusive já criticou. Não é verdade? A gente não se conhece direito. Há uma falta de conhecimento, há uma imperfeição em nós, mas no Senhor não. E é tão bonito de ver o Senhor Jesus Cristo, Jesus, Ele sabe quem nós somos. E Ele sabe quem Ele é, porque Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus que veio, se fez homem, mas Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. Ele sabia qual era a sua essência. Ele não ia mudar. Não por causa de nós. Então, o amor dele tem começo, tem meio e tem fim. Mas não é um fim do jeito como a gente compreende. Ele tem uma história, tem um propósito e ele não sai fora daquilo. A essência de Jesus não se perde. Não se perde, inclusive, diante de muitas coisas. Por isso, é tão bonito falar do amor do nosso Senhor. E esse amor é para você. É um amor confiável. Você pode confiar porque ele não vai mudar. Mas não dá para confiar tanto no outro. Mas a gente está experimentando, tentando amadurecer, não é verdade, meus irmãos? A gente está aí, avançando. Mas o Senhor não. Há uma perfeição no amor do nosso Senhor Jesus. Porque Ele se conhece. Ele sabe quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Não é maravilhoso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele sabe quem Ele é. E Ele não abre mão disso. Por nada, nem por ninguém, nem por coisa alguma. Isso é maravilhoso. Então, o segundo é que nós não conhecemos a pessoa a quem a gente diz amar. A gente não conhece direito. Não é verdade? O que aconteceu? Mas o que aconteceu? Tem gente, eu acho tão interessante, A gente muda, a gente nem sabia, A pessoa muda, então a gente já não se conhece, a gente já muda. Aí a outra pessoa também muda e a gente percebe mais a mudança da outra pessoa do que a nossa, não é verdade? É assim. A gente sempre percebe mais a mudança do outro. Mas o outro muda e você fala assim, não sei o que aconteceu. A pessoa saiu, vai fazer um retiro espiritual, ficou 3 dias lá meio que sem dormir, voltou outra pessoa. Aí tem gente que fala assim, a gente vê isso muito na clínica, Ele fala assim, não, mas deixa passar 2 semanas que volta. A pessoa muda do nada e a pessoa diz o seguinte, por que você não quer mais ficar comigo? Porque eu mudei.
Eu mudei. Eu não quero mais isso. Eu não gosto mais disso. Mas você gostava. Eu acho interessante que as crianças são muito... É muito interessante as crianças. Então você está lá cuidando de uma criança, né? Cuidando de uma criança. Aí a criança fala assim, eu não gosto de café com leite. Eu não gosto. Eu gosto de Toddy, café com leite não. E aí você fica ali, né? Ai, não pode fazer o café com leite, porque o café com leite ele não gosta. Vamos fazer o Toddy. Aí vai lá, bate Toddy, né? Faz o Toddy frio, faz o Toddy quente, faz não sei o quê, faz a vaquinha, faz não sei o quê. Tudo para a criança comer, né? Aí um dia ela vai para casa ali dos seus parentes e ela vê, essa criança vê a mãe, né? Fazendo para os primos, sei lá, né? O café com leite. E os nossos tomam tudo. Aí a pessoa vem e fala assim, mas você não falou que fulano não gostava dele? Eu já ia até fazer um chocolatinho dele. Ele tomou tudo, fez até bigodinho. Aí você fala assim, filho, o que aconteceu? Eu mudei o meu gosto, olha. Porque a gente muda. A gente muda. E sabe por que eu posso dizer para vocês que a gente muda, né? Então o outro muda. A gente não conhece essa outra pessoa. Então o que a gente sabe dessa pessoa? A gente sabe um pouco do outro. E a gente sabe um pouco dessa expectativa que a gente tem a respeito do outro. Então metade do que ele é o que ele é. A outra metade é uma idealização. A gente idealiza que a pessoa é aquilo lá. Mas olha Jesus sabe quem nós somos, porque a palavra de Deus diz o seguinte: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Quem está no mundo, gente, está suscetível. Quem está no mundo está sendo influenciado, o mundo jaz no maligno. E aí o que a gente faz? Um dia a gente está alto, outro dia a gente está baixo, um dia a gente está sorrindo, dançando, outro dia a gente está depressivo. Um dia a gente come comida até não aguenta mais, no outro dia a gente está enjoado. Um dia a gente gosta de rosa, no outro dia a gente só quer branco. E o Senhor sabia quem nós éramos, porque nós estávamos no mundo. Então a pessoa que está no mundo é uma pessoa influenciável. É uma pessoa que de vez em quando está sendo levada pelas situações. Você está com uma pessoa e a pessoa está firme, a pessoa está cumprindo tudo que tem para fazer. Aí vem uma doença. Aí muda tudo. Vem um desemprego. Porque o desemprego acaba com a pessoa, não acaba, gente? Alguns ficam depressivos, outros ficam nervosos, outros ficam agressivos. Aí você olha e fala, nossa, mas quem é essa pessoa? Jesus sabe quem nós somos. Ele sabia da nossa imperfeição. Ele sabia dos nossos defeitos. Ele sabia que a gente ia trair. Ele sabia que a gente ia pisar na bola. E assim mesmo ele continuou amando. Olha que maravilha! Ele sabe que de vez em quando você, tipo assim, fala que ama ele, mas não ama muito. Fala que tem fé nele, mas não tem tanto. Fala que está maravilhoso, mas que né? Rejeita a presença do Senhor em alguns momentos. Eu não quero saber de nada. Né? E no pensamento a gente pragueja o Senhor. E o Senhor sabe. E o Senhor sabe, olha a maravilha. É que o Senhor sabe da sua imperfeição, sabe dos seus defeitos, sabe que de vez em quando você é volúvel, mas Ele continua te amando. E Ele continua te amando sabendo quem você é. Olha que maravilha! Então há perfeição no amor de Jesus, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que de vez em quando você vai dizer, porque Ele disse assim para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Ai, Pedro, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, não, o Senhor sabe que eu te amo.
Aí ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. E aí o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? Aí ele disse assim, no original, é assim, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E aí assim o Senhor diz assim para ele, apacenta as minhas ovelhas, só gostando de mim. Entende? Esse é o Senhor. É aquele que te conhece profundamente e ainda assim Ele insiste nesse amor. Essa é a perfeição do amor de Jesus. É maravilhoso. E a gente vai se confrontar com outras pessoas que a gente fala assim, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. É demais. Então, o Senhor não faz uma projeção a nosso respeito. O Senhor não idealiza que nós vamos o tempo todo servir. O Senhor sabe muito bem que às vezes a gente nega, como Pedro negou. O Senhor sabe que às vezes a gente vai escolher o dinheiro, que às vezes a gente vai escolher dormir, ou que a gente às vezes vai escolher outras presenças, outras pessoas, mas ainda assim Ele continua nos amando. Isso é para dar glória a Deus. Entendeu? Sabe por quê? Porque Ele te ama. A perfeição no amor de Jesus, porque Ele conhece, Ele sabe quem nós somos. Ele não entrou nessa no escuro. Ele sabe exatamente quem nós somos. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Né? Não há surpresas a nosso respeito para o Senhor. É incrível. Tem que glorificar. E o Senhor te conhece. E assim mesmo. Sabe quando você fala assim, olha, não tem jeito de Deus gostar de um tipo desse, não. Não tem jeito, não. Aquelas pessoas que a gente acha que ali não tem mais jeito, para o Senhor tem, porque tem o amor dele para aquela pessoa. Ele já está destinado para a morte e o Senhor o destina para a vida, porque Ele ama essa pessoa. Então aquela pessoa que você já arriscou, você falou assim, isso aqui não tem mais jeito, o Senhor diz assim, tem jeito, porque eu amo. Entende? Isso é maravilhoso. Então, quando o Padre Vieira vai falar desse conhecimento, eu falei, gente, eu preciso falar um pouquinho disso aqui com os irmãos. Lógico que eu estou falando do meu jeito, lógico que eu coloquei aqui as minhas coisas, porque eu só peguei os pontos dele, era tanta coisa, eu não faria nem o começo do que o Padre Vieira tentou traduzir. Eu estou aqui colocando as minhas coisas. E Jesus sabe, né, uma coisa que a gente não sabe, o que é o amor. A gente não sabe. A gente tem uma noção, uma percepção. É isto que a gente chama de imperfeição, né? A gente diz que ama, porque o amor é interessante. O amor é muito interessante. Abram aí suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 13, e a gente pode pensar, e olha o que ele fala, ó. Eu vou ler o verso primeiro ainda de João, mas vão abrindo aí, em 1 Coríntios capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado, então Ele amou, certo? Ele amou, tendo amado, Ele amou, Ele viu o povo ali, Ele amou. E aí Ele diz o seguinte, tendo amado os seus que estavam no mundo, ou seja, eu sei quem eles são, amou-os. Não é estranho tendo amado, amou-os? É isso, é uma repetição. Ele falou assim, olha, eu amei essa pessoa do jeito que ela era e eu continuei amando. É isso que ele está querendo dizer. Essa palavra é maravilhosa. Eu amei quem você é e eu continuei amando você. Isso é magnífico, né? É como se fosse, olha, eu sei a sua perfeição, né? Imagina, né? Está ali o Jean com a Suzana, está ali o Henrique, né, com a Cibele, e aí o Gilberto com a Maria, e aí o Henrique pega e fala assim para a Cibele, Cibele, eu te amei tanto, e eu continuo te amando, e eu te amo. Né? E a mesma coisa, né? A Suzana para o Jean para a Suzana, bem, enfim, os casais, né? Mas é você olhar para o seu filho, e
isso talvez dá um indício do amor de Jesus por nós, é esse amor pelos nossos filhos, né? Que a gente ama, olha as imperfeições e não suporta as imperfeições, mas nós continuamos amando. Tem hora que eu odeio, mas eu amo. Passa ali, né? Passa, mas o que do Senhor é perfeito, entendeu? Passa ali. Então é demais, ele amou até o fim. Olha o que está em Coríntios, né? 1 Coríntios. Eu vou ler aqui. Capítulo 13. Eu acho que eu vou ler nessa linguagem aqui, porque ela é boa demais. Eu vou pegar aqui, peraí. Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor. Sinceramente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sempre li esse texto e sempre achei que eu nunca ia conseguir, não. Porque é coisa demais para mim. E aí ele diz o seguinte: o amor nunca desiste. Eu sou a pessoa que mais desiste. Eu fiquei pensando, né? Tem hora que eu não desisto, mas eu desisto. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Às vezes eu faço isso. Eu estou pensando de mim, entendeu? Não sei você. O amor não quer o que não tem. Eu vivo querendo o que eu não quero, o que eu não tenho, né? Eu estou lendo na linguagem a mensagem, tá bom, gente? O amor não é snob. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Isso aqui, aí eu fui simplesmente cancelada aqui. Não perder as estribeiras. Eu não sei ainda não perder as estribeiras. Eu vou acompanhando aí, porque assim não é linguagem de mensagem, mas vocês vão ver. Não contabiliza os pecados dos outros. Volte e meia eu lembro que eles pecaram contra mim, mas eu não lembro que eu pequei contra os outros, sabe? A medida sou eu. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Não. Então, eu também. É você e eu também. Eu não tô. Não, é difícil isso daqui. Gente, esse Paulo aqui não existe. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Então, isso é uma coisa que eu ainda não consegui. Quando eu olho para a descrição desse amor, eu percebo a minha imperfeição e eu percebo a minha falta de conhecimento sobre o próprio amor. Porque para a gente fazer alguma coisa certa, a gente precisa conhecer. Não é verdade? Não tem notas, né? Notas musicais. Para os músicos vão saber isso melhor. Eu só sou do ouvido, entendeu? Eu ainda não tenho essa facilidade de tocar. Mas vocês sabem que tem notas que são muito difíceis de tocar. E tem acordes, e tem melodias que são muito difíceis de tocar. E aí você precisa treinar muito, né? E vai treinando, até que aquilo fique adequado. Mas a perfeição está em você tocar aquilo e prosseguir para os próximos linhas, né? Com a mesma perfeição que você fez naquela. Porque se você tocar depois de ter feito uma fase musical, né? Uma nota errada já é bom. Não é verdade? Então, olha que bonito que a música nos ensina. É que a gente precisa conhecer muito bem as notas musicais para que elas saiam de forma perfeita. Então, o Senhor conhecia o que era amor, porque Ele sabia que o amor que Ele tem, que Ele dá, vai cumprir todo o seu percurso.
não é algo que se limita a um tempo ou a um espaço. Então, quando eu olho para 1 Coríntios, capítulo 13, que eu ainda não tenho muita coragem de fazer uma pregação no casamento baseada nele, porque eu sei que aquele casal não vai cumprir. Mas agora também eu tenho uma outra lição, né? Então eu posso falar sobre isso. Já posso falar, vocês são imperfeitos, mas tem alguém que é perfeito, que pode ajudar vocês a prosseguir. Quem sabe completar 50 anos de casado? Então o Senhor conhece. Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 13, eu falo, Jesus fez isso. Ele conhece o amor. Eu tenho uma base do que seja o amor. Eu estou tentando, amar melhor. E eu acredito que vocês também. Não é verdade, meus irmãos? A gente está na tentativa, né? Ainda bem que a gente está treinando uns com os outros aqui. Quem sabe um dia a gente chega lá. Amém. Então, se tem uma coisa que a gente não conhece direito, é sobre o amor. A gente conhece uma base, uma ideia. E uma ideia imperfeita. Por quê? Porque nós já nascemos, numa casa que o amor também não foi tão perfeito assim. Então a gente já recebe uma base de imperfeição. Aí a gente tenta até melhorar, mas vai errando no percurso. Dá uma melhorada quando vem os filhos. Mais ou menos, mas vai tentando, e às vezes não consegue chegar até o final. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, conhece, porque Ele é amor. Deus é amor. Não é maravilhoso? Eu gosto daquela palavra quando o Senhor Jesus vai dizendo para os seus discípulos: olha, vão seguindo, o seu caminho. E ao final Ele diz o seguinte: eu estarei convosco todos os dias, até o final. Final que a gente não sabe quando será. É maravilhoso isso. Excelente. Esse é o Senhor. E por fim, Ele diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Ele conhece até onde vai isso. Ele conhece até onde vai esse amor. Ele sabe, para que vai ser esse amor? Qual que é o fim desse amor? Ele sabia que o fim deste amor o levaria à cruz. Por conta deste amor, ele teria que ir para a cruz. Vocês estão entendendo a perfeição disso? O amor de Jesus em nosso favor o levaria à cruz. O faria sofrer. É como se dissesse assim: é por esse povo mesmo que você quer morrer? Ele diz: sim, mas você vai sofrer. Sim. Ele vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. E talvez alguns estudiosos falam desse sofrimento, dessa angústia. Mas ele diz assim: seja feita a tua vontade. Ou seja, eu amo esse povo e eu vou até a cruz. Eu me entrego por essas pessoas a quem eu estou dizendo que amo. Eu quero morrer por eles, para que eles tenham vida e vida em abundância. Eu desejo isso. É maravilhoso. O amor de Jesus. Ele sabia que esse amor levaria até a cruz. E assim mesmo, amor. Ele sabia qual era o fim de tudo isso. Era a cruz. Mas ele também sabia que a pessoa que é Ele, o Deus vivo, todo-poderoso, suportaria a morte 3 dias. Eu não sei se vocês entendem isso. Eu estou tentando entender. Mas eu penso o seguinte: que uma pessoa, para morrer e suportar a morte no seu corpo por 3 dias e depois ressuscitar, é de um poder e de uma força que a
bem simples. Eu acho que é tão simplório comparado a Jesus, mas quem sabe nos ajuda a entender. Você morre, ou pelo menos se compreende que você morre. E aí, te colocam dentro de um caixão. E há poucas horas, te baixam a terra. E ali você percebe que você não está morto, mas você já está dentro do caixão. E a terra vai caindo. Imagina essa cena, você lá dentro do caixão. A agonia aqui dentro. Sei lá o que eu ia fazer. Alguns afirmam, eu ia morrer sufocado. Agora eu quero que vocês pensem a agonia, o desespero, o pavor. A morte entrou no corpo de Jesus, gente. E ele suportou esta morte. É alguém que é vida. Não dá para imaginar, entende? Alguém que é vida, suportou a morte em si, no seu corpo, para depois ressuscitar. E quando chegam na tumba, ele está tranquilo. Não está desesperado tirando as faixas, né? Suportar a morte em si. E aquela dor, talvez, que você fala assim, não vou aguentar. Depois passa um tempo e ela melhora. Joga isso, sei lá, milhões de vezes a mais. É o que o Senhor Jesus Cristo suportou em seu corpo. Deus sofre como humano, suporta a morte no seu corpo por 3 dias. E aí ressuscita. E sabe por que isso? Porque Ele te amou. Ele não precisava. Mas Ele te amou de uma forma que Ele tolerou a morte. E aí então depois ressuscitou. Ressuscitar seria próprio do Senhor Jesus. Mas tolerar a morte por 3 dias tinha que ter muito amor envolvido. Ele sabia qual era o fim. E o fim era o próprio amor. Coisas que a gente não compreende. Por isso, a minha última frase é que o amor de Jesus não era uma troca. Era a graça. Domingo que vem estaremos celebrando a Páscoa. E hoje você sabe o que é isso. Consegui explicar mais ou menos sobre o amor de Jesus. A Páscoa é sobre amor. Não é só sobre sacrifício. É sobre conhecer o que é o amor. E nós fomos inundados pelo amor de Jesus. Preenchidos pelo amor de Jesus. Por isso celebre esse amor. De alguém que sabe quem é. De alguém que te conhece e sabe quem você é. Não é maravilhoso? De alguém que sabe o que é o amor. Não está ali idealizando. E sabe qual é o fim desse amor. E este amor é por você. Que você celebre a Páscoa, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Porque ainda que você tenha uma noção sobre o amor mesmo, a gente vê em Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa sorrir, ainda que tenha momentos de tristeza. Que você possa se alegrar, ainda que tenha momentos de tristeza. Porque tem alguém que te ama verdadeiramente. E aí, eu olhava para os meus tios, completando 50 anos de relacionamento.
E eu não sei qual é a sua idade, mas você pode dizer, e eu no meu caso, eu posso dizer, eu estou completando 59 anos de relacionamento com alguém que me ama verdadeiramente. E este alguém é o Senhor Jesus. Pega a sua idade e faça a mesma coisa. Você tem um relacionamento duradouro e tem a duração da sua vida. E será para sempre, ainda que você morra. Olha que maravilha! Glória a Deus, aleluia. Abaixa a sua cabeça e apenas agradeça ao Senhor. E você vai dizendo para Ele: Senhor, muito, muito, muito obrigado. Aquilo que faltou em mim, o Senhor completa. O seu amor, o seu conhecimento ao meu respeito, a respeito dos meus irmãos, o seu conhecimento a respeito de si mesmo, do que é o amor e até onde ele iria, é maravilhoso. Dá que esta igreja possamos celebrar a Páscoa com um novo olhar para o Senhor Jesus. Que assim seja, para a tua honra e glória e também para o nosso bem-estar. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.